Bom dia, boa tarde, boa noite, povo abençoado. Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem, graças a Deus. Tirando uma leve gripezinha que eu estou, né? Talvez a minha voz esteja um pouquinho fanha, mas é por causa disso, gente. Peguei uma gripezinha aí. Não é Covid, tá bom? Hoje em dia todo mundo acha que é Covid, né? Ainda mais que tá essa nova onda aí. Mas enfim, tá tudo muito bem comigo, graças a Deus. E eu espero que vocês também estejam gozando de paz, de saúde e de prosperidade. Amém? No último vídeo que eu fiz, falando sobre a flor de lis, eu até citei lá um caso que houve, né? Um tempo atrás, já faz bastante tempo. Já tem acho que 12 anos, se não me engano. 14 anos já. Um caso que na época foi muito falado, né, repercutiu no mundo todo, no Brasil então nem se fala, sobre a justiça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Então eu já quero convidar vocês para ficar comigo aqui até o final. No outro vídeo que eu fiz, né, falando da flor de lis, eu esqueci de pedir para vocês ficarem comigo até o final. Esqueci de pedir para vocês curtirem, comentarem, se inscrever no canal. Então já estou fazendo isso agora, para que eu não corra o risco de esquecer, né, de fazer esse convite. É sempre muito bom ter você aqui comigo, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É a primeira vez que está chegando aqui? Meu nome é Raquel Oliveira, este é o canal Compartilhando a Palavra. Fique comigo, gente, porque eu quero ouvir a opinião de vocês, tá certo? O que eu vou falar nesse vídeo? Vou falar sobre a justiça de Deus, né, dando continuidade ao vídeo anterior. Porque a justiça de Deus, ela nunca falha, ela nunca tarda, mas ela sempre chega. A justiça do homem, às vezes, aliás, na maioria das vezes, ela é uma justiça rasa, né? A gente fica indignado e indignada vendo o que a justiça faz com as pessoas que matam e saem pela porta da frente, matam filhos, matam pais, matam esposas e fica tudo praticamente por isso mesmo. Porque a nossa justiça é fraca, é lenta e quem sofre são as vítimas, né? Infelizmente é assim. Mas a justiça de Deus não. Ela sempre vai chegar. Ainda que muitos a tenham por tardia, ainda que muitos de nós pensamos que está demorando muito, mas o tempo de Deus é perfeito. Nós contamos o tempo no cronológico, né? Dia, ano, século, mês, semana, hora. Deus conta o tempo no Kairos. E o Kairos de Deus é perfeito. Ele nunca chega nem adiantado, nem atrasado, mas ele chega sempre na hora certa. E eu quero lembrar esse caso com vocês aqui, para vocês verem que é assim mesmo que acontece. Eu vou embasar esse vídeo aqui no texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 5 e 6, que diz assim: porque eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse mesmo texto, desse jeitinho que está aqui, ele se repete em Deuteronômio, no capítulo 5, nos versículos 9 e 10. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá vendo como o nosso Deus, ele é maravilhoso? Longâmino, né? A longanimidade chega quando termina a paciência. E nosso Deus não é somente um Deus paciente, mas ele é longâmino, né? Ele tem uma paciência infinita conosco. Para aqueles que o amam. Deus fala aqui que ele persegue a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele também tem misericórdia até a 1000ª geração. E é isso que eu quero abordar aqui. Vocês se lembram, eu creio, quem tem mais de 20 anos vai lembrar, do caso da Eloá. Lembra aquela garota, aquela adolescente de 15 anos,
foi feita refém pelo seu namorado no apartamento que ela estava, porque tinha terminado o namoro com ele, né? E numa tarde eles estavam lá fazendo um trabalho escolar, tinha mais uma garota, mais uns, acho que se não me engano, 2 meninos, e esse rapaz, Lindenberg é o nome dele. Ele entrou lá, fez o pessoal refém, né? Mandou que o pessoal saísse e ficou com a menina lá. Foi o sequestro considerado mais longo da história do Brasil, que durou mais de 100 horas. E aí esse caso repercutiu muito, muito aqui no Brasil, principalmente porque a jornalista Sônia Abrão, ela entrevistou o rapaz, né? Ficou dando ibope, enfim. Mas esse não é o ponto principal desse vídeo. O ponto principal é esse aqui, que Deus persegue a iniquidade dos pais nos filhos. Por que disso? O pai da Eloá era foragido da polícia de Alagoas há 18 anos. Os crimes dele estavam quase prescrevendo na época do sequestro da menina. O que acontece? Ele era acusado lá, eu até anotei aqui para não esquecer, ele era acusado de fazer parte de uma gangue chamada Gangue Fardada, porque ele era um policial militar. E ele era acusado, né, de participar de vários crimes, tipo os justiceiros que faziam justiça com as próprias mãos, sabe? Aqueles crimes hediondos que as pessoas, enfim, tinha uma pena leve, ou não era preso, esse tipo de coisa. Então eles iam, ele e a quadrilha dele, segundo a polícia de Alagoas, né? Não sou eu que tô falando, eles exterminavam essas pessoas. Mas também ele era acusado de ter assassinado o delegado Ricardo Lessa, o irmão do ex-governador do estado lá de Alagoas e mais um motorista dele. Além disso, ele era suspeito de ter assassinado a ex-esposa, porque quando ele começou um relacionamento com a mãe da Eloá, me parece que ele era ainda casado, né? Oficialmente. Talvez não morasse mais com a mulher, mas oficialmente ainda era casado. Uma das irmãs dessa mulher, dessa ex-esposa, né, do pai da Eloá, disse que a morte da irmã dela, que se chamava Lúcia, foi muito cruel, né? Ela disse que a moça foi encontrada partida ao meio, serrada ao meio. E a última pessoa que tinha tido contato com essa mulher viva tinha sido justamente esse homem que era ex-marido, pai da Eloá. Então as suspeitas de assassinato dessa mulher também recaiu sobre ele. O que aconteceu? Ele fugiu de Alagoas, veio para São Paulo com essa mulher, né, a mãe da Eloá, constituiu família aqui com ela, teve filho com ela e se passaram 18 anos. Nesse intervalo nasceu a Eloá. Agora, o que eu digo aqui, irmãos? É exatamente aqui que se encaixa esse versículo aqui que eu acabei de ler, né? Que Deus persegue a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O que acontece? Durante o sequestro dessa menina, né, muita imprensa do Brasil todo, acho que até internacional, e aí tava todo mundo lá fazendo um apelo, os pais, os amigos, né? Aquele tumulto de gente. E essa menina às vezes saía na janela. Vou deixar uma foto dela aqui na janela, umas 2 fotos dela aqui na janela, né? Pedindo calma. Eu lembro direitinho, porque eu também acompanhei esse sequestro pela televisão. Ela pedia calma, que tava tudo bem. Ele fez um monte de exigência, pedindo comida, acho que levaram pizza. Enfim, ele assistiu a reportagem pela televisão. E, né, no decorrer dos dias que foram passando, que foram quase 5 dias de sequestro, né, mais de 100 horas, daí por volta de 5 dias, 4 dias e pouco. O pai dela, que estava ali junto com as pessoas, ele acabou passando mal e veio uma ambulância para levar ele. O que acontece? Né, as câmeras dos repórteres pegaram o rosto dele. Como esse era um caso de abrangência nacional, a polícia de Alagoas também estava acompanhando esse sequestro e acabaram reconhecendo o pai da Eloá nesse breve espaço de tempo em que o rosto dele foi mostrado.
Ele era assim quando ele fugiu lá, né, de Alagoas. E depois de tanto tempo, 18 anos, ele já estava diferente, né? Eu vou mostrar uma foto dele, que é a mais recente que eu achei. Não posso dizer que é atual, que acho que é de 2014, 2018, alguma coisa assim, né? Como ele estaria hoje próximo disso aqui. Mas, na época que ele foi reconhecido, ele estava diferente, me parece que ele estava usando barba, né? Mas ele foi reconhecido. E aí a polícia de Alagoas entrou em contato com a polícia de São Paulo para correr atrás dele, né? Para prender esse homem. Ele ainda, quando ele soube disso, né? De alguma maneira ele soube, ele ainda ficou foragido mais um ano e pouco, mas ele acabou sendo preso. Agora, o que eu digo? Qual é o meu resumo dessa história, segundo esse versículo que eu acabei de ler? Foi necessário que a filha dele, uma garota jovem, cheia de vida, bonita, com o futuro todo pela frente, que ela tinha apenas 15 anos, fosse sequestrada pelo namorado, né? Sofresse todo aquele estresse do medo de estar sequestrada, de estar em poder de um homem ameaçando matar, armado, né? Todo esse estresse que ela passou. E no final das contas, ele acabou mesmo assassinando essa menina, né? Infelizmente, ele acabou atirando na Nayara, que era uma amiga dela, que já tinha sido liberada, mas 2 dias depois a polícia pediu para ela voltar lá, né? Uma coisa que não entra na minha cabeça, porque que a polícia mandou a menina que era sequestrada entrar lá, achou que ele ia liberar ela de volta. Não, ela acabou ficando lá dentro também, e também tomou um tiro, mas o tiro dela, graças a Deus, não foi fatal, mas a Eloá, infelizmente, perdeu a sua vida. E aí, é o que eu digo, a justiça de Deus, gente, ela pode demorar para nós, mas de Deus ninguém escapa. No Salmo 139, lá assim, não existe lugar onde nós possamos nos esconder de Deus. Deixa eu procurar aqui direitinho, que eu quero falar direitinho para vocês o que está escrito nesse Salmo. Esse Salmo, ele está falando da onisciência e onipotência de Deus, que ninguém pode se esconder dele. Diz assim, a partir do capítulo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Isso para o justo, né? Mas para o ímpio, não. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, de Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde, né? Você pode tentar fugir do homem, por um tempo você vai conseguir fugir, você vai conseguir se esconder, mas a justiça de Deus vai te achar. E foi o que aconteceu nesse caso. Foi necessário que essa menina perdesse a vida, para que a justiça de Deus fosse feita. Para aquelas pessoas que morreram lá atrás, 18 anos atrás, talvez mais, né? Que foram assassinadas por este homem. Talvez mesmo até a mulher dele, a primeira esposa, que provavelmente ele também tenha matado. Essas pessoas, esses crimes, esses sangues, talvez inocentes, né? A gente não sabe, foram derramados e não ficariam impunes. Deus iria chegar sim com a providência dele, com a justiça dele, para fazer com que esse homem pagasse pelos seus crimes. Então, depois que aconteceu tudo isso, né, que a menina foi sequestrada, ficou em poder do ex-namorado, né, deu toda aquela repercussão, finalmente aquele homem pôde ser preso para pagar pelos seus crimes. Hoje em dia, acho que ele nem tá preso mais, né, por causa daqueles benefícios que eu já falei aqui que eu não concordo. A pessoa cumpre um sexto da pena, aí tem garantido diversos benefícios, tem as saidinhas, tem isso, tem aquilo para cada
3 dias trabalhados, reduz um dia da pena. Gente, cheio de brecha na nossa lei, que faz com que uma pessoa que seja condenada a 30 anos, que é a pena máxima no Brasil, acabe saindo com 7, 8 anos de prisão, infelizmente. Mas é isso, de Deus ninguém se esconde, a justiça dele sempre prevalece, a justiça dele sempre alcança. E sim, se esse pai tivesse se arrependido, tivesse se convertido, né, tivesse pedido perdão pelos seus pecados, talvez a filha dele não tivesse morrido, né? No Antigo Testamento era o quê? Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, vida por vida, né? Talvez ela tivesse sido poupada se ele tivesse se arrependido, confessado seus pecados, estivesse no caminho de Deus. A menina podia ter sido sequestrada, sim. Ele poderia, né, ter sido reconhecido, sim, como realmente ele foi. Porém, o sequestro poderia ter um outro desfecho. A menina poderia estar viva hoje aqui, né, com passado tanto tempo, adulta, quem sabe aí uma profissional bem-sucedida, quem sabe mãe de filhos. A gente não sabe qual poderia ter sido o futuro dessa menina, mas a gente pode prever que ela talvez estivesse viva. Porque Deus ia usar essa situação como ele usou, para que o pai fosse preso, mas a vida dela teria sido poupada, porque Deus faz misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o temem. Porém, como ele não se converteu, infelizmente a menina pagou, né, com a própria vida. Aí você pode falar, mas na palavra também está escrito que os pais comem uvas verdes, mas os dentes dos filhos não embotarão. Porque o pecado do pai, do filho é do filho, um vai pagar pelo outro. Sim, está escrito sim, mas Deus não se contradiz. Se houver arrependimento, se houver mudança de vida, Deus também pode mudar sentenças. Mas Deus nos perdoa, Deus nos absolve, mas a consequência dos nossos erros nós vamos pagar sim. Nós não somos isentos de pagar pelas consequências das nossas más escolhas, certo? Então comentem aqui comigo o que vocês acham. Vocês acompanharam esse caso na época? O que vocês acharam disso que eu falei? Vocês concordam comigo? Não concordam? Acha que a morte da Eloá não tem nada a ver com a prática do pai? Enfim, gente, deixa a sua opinião aqui, tá bom? E se inscreve no canal também. É isso que eu queria deixar aqui hoje, nesse vídeo. Se vocês gostaram, eu também peço que vocês compartilhem, que vocês deixem o seu like, porque é muito importante, gente. É isso que faz o canal crescer, é o like que vocês deixam e os comentários, tá bom? Então é isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Beijo, galera!